Pai, nós queremos nesse momento nos aquietar diante do Senhor e queremos que pela Tua palavra, Senhor, venha nos tocar nesse momento. Há tantas coisas que nós precisamos saber, há tantas coisas que nós precisamos aprender, e nós queremos que o Senhor nos ensine, Deus, pela Tua palavra, cada uma das coisas que nós precisamos. Jamais seremos plenos, jamais seremos completos se nos faltar o conhecimento, se nos faltar o entendimento, se nos faltar a revelação. Jamais, ó Deus, atingiremos aquilo que o Senhor tem idealizado para nós. E nós queremos que o Senhor venha de um jeito especial tocar as nossas vidas, de um jeito especial falar conosco, porque eu sei, ó Deus, que não é o mesmo tempo que as pessoas precisam para aprender, para compreender. Cada um precisa de um tempo, cada um tem um tempo de acomodação para que se compreenda, para que se entenda, para que se cresça. E eu peço que o Senhor venha, Deus, e opere na vida de cada um, dentro do tempo, dentro do jeito que cada um precisa para crescer no conhecimento da Tua palavra. E eu te peço isso, Deus, no nome de Jesus. Tenha liberdade de interagir conosco, tenha liberdade de falar conosco, tenha liberdade nesse lugar, pois nós consagramos ao Senhor esse tempo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu lhe fazer algumas perguntas e eu considero importante para tudo que eu vou falar com você nessa noite. Uma delas é: você considera importante o conhecimento da vontade de Deus? Sim ou não? Porque tem gente que não dá importância para isso. Eu vou para ouvir o que me agrada, o que me satisfaz, eu vou para ouvir aquilo que eu literalmente preciso, e se não for o que eu quero, para mim não tem importância. Para você é assim a palavra de Deus ou não? Não, né? Acredito que não. Você literalmente se dispõe a ouvir o que Deus tem para falar com você? Sempre? Independente do tema e do assunto? Já fica meio estranho, né? Pastor, como que é? Querido, eu quero falar com você algo que eu acho imprescindível, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Eu queria começar pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 115. Versículo 16. Aguenta aí, não vai sair atropelando não. Espera um pouquinho, a gente vai ler com certeza. Depois você confere que eu não estou lendo nada diferente do que você tem na sua Bíblia. Às vezes a diferença está nas versões, mas o assunto, a ênfase é sempre a mesma, ok? As palavras às vezes mudam um pouquinho, mas a ênfase é sempre a mesma. Muda a versão, mas o foco não muda. A Bíblia, na verdade, traz isso dentro das versões que a gente traz nas nossas mãos aí. Tá, eu quero falar com você um pouquinho sobre... Eu sei que se eu falar o tema do que eu quero falar, você já vai bloquear muita coisa. Acompanha comigo o versículo 115, versículo 16. Vai dizer assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Preste atenção, os céus são os céus do Senhor. É interessante que céus está no plural. Existe mais de um céu? Para quem veio semana passada sabe que existe, né? Quantos céus existem? 3. Alguém vai dizer assim: 3? Que 3 céus são esses? Na verdade está dividido num aspecto que a gente, observando, talvez não consiga ver os limites, mas essa expansão que paira sobre a terra é o que nós chamamos de primeiro céu.
As estrelas e as galáxias e as constelações, elas estão posicionadas num segundo céu. E acima desse segundo céu é onde nós entendemos estar a morada de Deus, o trono do Deus Altíssimo. Paulo disse assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi levado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas que não é lícita compartilhar aos homens. Então ele fala sobre esse terceiro céu. E quando você lê o contexto do que Paulo ensina, ele fala sobre ter sido arrebatado até a morada de Deus. E lá ele ouviu coisas que não é lícita compartilhar aos homens. Então a palavra nos dá essas informações. Mas é interessante que a Bíblia diz que os céus, no plural, então o primeiro, o segundo e o terceiro são de Deus. A terra, Ele deu-a aos filhos dos homens. E é importante a gente entender o que é que o homem fez e o que é que o homem está fazendo com a terra que ele ganhou de Deus. O que foi que ele fez e o que é que ele está fazendo com a terra que ele ganhou de Deus. Bom, primeiro a gente precisa entender o que foi que ele fez. O que foi que ele fez? Logo depois de tê-la ganho de Deus, ele fez algo com ela. Ele deu-a a alguém. E isso é o que a Bíblia nos deixa muito claro. Eu vou linkar aqui um outro versículo só para você entender. Vou precisar linkar para a gente construir uma ideia. Então eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O que nós temos aqui no capítulo 4 de Lucas, pelo menos até o versículo 13? Nós temos o momento em que Jesus vai ser tentado pelo diabo. Jesus ele vai passar por esse episódio, o episódio da tentação. No versículo 5, diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Preste atenção. Num momento de tempo, o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E aí o versículo 6 assim: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E se você seguir fazendo a leitura, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus fazendo uma objeção, um contraponto, se colocando: como que você pode dar, como que ele foi entregue o que é meu? A gente viu lá que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Muito bem. Quando o homem se submeteu ao diabo, a Bíblia nos ensina em Romanos que aquele a quem você se submete em obediência, você se torna servo, escravo daquele a quem você se submete por causa da obediência. Quando o homem obedeceu à direção do diabo, ignorando voluntariamente a direção de Deus, em que momento isso aconteceu, pastor? Quando Deus disse para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo em seguida, no andamento da história, aparece o diabo diz assim: pode comer. Deus tinha dito: não coma, porque no dia em que você comer, morrendo, você vai morrer. E o diabo vem e diz assim: não, você pode comer, certamente você não vai morrer. E naquele momento em que a mulher e o homem, na ordem, né, a mulher e o homem comeram do fruto, eles desobedeceram a Deus e obedeceram ao diabo. No momento em que eles obedeceram ao diabo, eles se tornaram escravos do diabo. E aí tem uma pergunta, né, uma afirmação, naturalmente: que direito tem um escravo diante do seu senhor? Que direito tem um escravo? Nenhum. Escravos não têm direito, porque todos os direitos do escravo pertencem ao seu senhor. Ou seja, no momento em que o homem decidiu obedecer ao diabo, ele tornou-se escravo de Satanás.
E uma vez tendo tornado-se escravo de Satanás, tudo o que pertencia ao homem passou a pertencer ao diabo. Então vamos pensar: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos homens. E os homens, no caso o homem e a mulher, lá no começo, pegou o que eles ganharam de Deus e entregaram na mão do diabo. E a prova é esse versículo que nós acabamos de ler em Lucas, aonde o diabo diz assim: olha, tudo isso eu posso te dar. Mostrou os reinos do mundo e diz: tudo isso eu posso te dar, se você me adorar, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Então a terra passou a pertencer ao diabo. Ela tornou-se propriedade legal do diabo, aonde ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, aonde ele desenvolve um domínio e um governo. Por isso que Jesus fala assim: o príncipe deste mundo, trata ele como o príncipe, o Deus deste século, trata ele como se ele tivesse uma relevante importância num contexto secular, e ele o tem, porque ele ganhou esse direito deliberadamente das mãos do próprio homem. Uma vez que pertencia ao homem, passou a pertencer ao diabo. Agora ele faz o que ele quer, e ele literalmente determina muita coisa sobre o nosso mundo. E aí você pergunta: mas como que ele determina as coisas nesse mundo? O direito que ele ganhou em relação ao homem na escravatura. Quando ele se tornou senhor do ser humano, ele passou a ter direito de influenciar, de direcionar, de interagir com o ser humano no ambiente em que o ser humano existe. E ele faz isso de uma forma, vou pensar assim, né? De uma forma com muita propriedade. Ele interfere na direção das coisas, em tudo, ele literalmente atua de alguma forma. Mas aí tem um fato interessante que nós precisamos considerar aqui. Aí eu queria que você abrisse em Mateus, abre por favor em Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus 28, nós já estamos após a ressurreição. Jesus vem a esse mundo como homem. Ele vem para pagar o preço do pecado cometido pelo homem e resgatar o homem de volta para si. Quero que você preste atenção a uma coisa: a única coisa que Jesus quer é o resgate do ser humano. Preste atenção, a única coisa que Jesus quer é o resgate do ser humano, porque de todas as coisas criadas por Deus, a mais importante de todas elas é o ser humano. Em nenhuma outra coisa criada Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança. Em nenhuma outra coisa criada carrega em si a imagem e a semelhança do seu Criador. Então, para Deus, não é importante o que a terra tem em si. Vamos pensar assim: para nós, o que podemos extrair da terra e que tem algum valor são os minerais ou os minérios. Por exemplo, o ouro tem valor para a gente. Quantas pessoas matam e morrem por causa do ouro? São coisas que têm algum valor na terra. A gente tem muitas coisas que produzem algum valor na terra. Nós temos, por exemplo, os animais. Puxa vida, quem é dono de cabeça de gado nesses dias tem dinheiro, porque cabeça de gado dá dinheiro, fazendeiros. Então tem muita coisa que existe na terra e que para nós parece ter algum valor, e que, vamos pensar assim, muitos seres humanos matariam e morreriam por aquilo que a terra tem. Mas escute uma coisa: por nenhuma dessas coisas Deus se moveria nessa direção, daria a sua vida. Deus não daria vida pelo ouro, pela prata, não daria vida pelo planeta propriamente falando,
Porque não são essas coisas que têm valor para Deus, muito embora elas tenham valor para nós, mas para Deus não. Quando Jesus vem e Ele morre pagando o preço, é para o resgate da minha e da sua alma, é para o resgate das nossas vidas, não para resgatar o planeta, até porque num contexto bíblico, se a gente for pegar o contexto bíblico, a gente vai ver que todo esse planeta está reservado para a destruição. Existe um dia em que isso tudo vai ser destruído, e é a própria palavra de Deus que o diz. Todo o planeta, as estrelas, constelações, as galáxias estão reservadas para a ruína, para a destruição. Agora o ser humano, ele não foi criado para esse propósito, para essa finalidade. Na desobediência, ele literalmente desencadeou um caminho paralelo que traz ruína e destruição. E para isso Jesus vem para restaurar, trazer de volta o ser humano para o caminho original, o caminho da redenção, o caminho da salvação. E Jesus, aí em Mateus 28, pedi para você abrir aí, Mateus 28, versículo 18, logo depois de ressuscitar, Jesus vai dizer isso aqui, olha: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Preste atenção, até o momento em que Jesus está vivo sobre a terra, ele não diz ter poder. Por quê? A gente encontra o diabo falando: todo o poder desse mundo é meu, e eu dou para quem eu quero. Só que na ressurreição, Jesus ressurge dizendo: todo o poder nos céus e na terra me foi dado, me pertence. E isso baseado no que? Na conquista dele, através da morte dele. Quero que você entenda uma coisa: conquistar tem preço. Não se conquista absolutamente nada sem um custo, sem que tenha um real valor. Principalmente quando o que se quer conquistar literalmente tem valor. Se você quiser conquistar alguma coisa, vai haver dificuldade exatamente na proporção daquilo que você quer conquistar. Se aquilo que você quer conquistar custa caro, então a luta vai ser mais intensa, o esforço vai ser maior. Não se conquista nada de uma forma simples, fácil, principalmente quando aquilo tem valor. Porque se tem valor para mim, talvez tenha valor para você, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E uma vez que tem valor para uma maioria, então muita gente quer botar a mão naquilo. Então conquistar aquilo tem um valor. Por exemplo, talvez a raça humana, para ela mesma, não havia valor agregado. Talvez os homens não valorizassem uns aos outros, mas Deus valorizava o homem. E o diabo agregava valor, porque Deus agregava valor. Deus agregava valor para manter, sustentar, preservar. E o diabo agregava valor para destruir, neutralizar, aniquilar. Se Deus quer preservar, eu quero destruir. As pessoas agregam valores de formas diferentes nas coisas. A verdade é que, porque as coisas parecem ter valor, são mais difíceis de conquistar. E eu vejo que você está com aquele olhar de: pastor, eu ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Pois é. Agora eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Se eu perguntar para você, o que é que tem valor para você nesses dias? O que é que você me diria? O que é valioso para você nesses dias? O que é que você me diria? A Joyce disse família. O que é valioso para você?
além de família. Bom, também não sei se família é valioso para todo mundo, né? Como eu disse, cada um agrega um valor do seu jeito peculiar. A Joyce disse que família é valiosa para ela, também é para mim. Acredito que seja para a maioria, todos. Acredito que seja para todos. Mas além de família, o que mais é valioso para você? Deus. Deus é valioso. Para mim também é. Para mim, acredito que para a maioria, todos, é valioso também. O que mais é valioso para você? Além de Deus, família? A minha salvação. Vamos colocar a salvação no contexto de Deus. Deus salva. Se Ele é valioso para mim, junto com Ele, está garantida a minha salvação. O que mais é valioso? A vida, a saúde, são coisas valiosas. O que mais é valioso? Liberdade. Nós estamos buscando aí algumas coisas. Liberdade existencial, liberdade de vida. Eu acredito que seja isso, tá certo? Liberdade de vida, de existência, liberdade de escolha, de ação, de decisão, liberdade. Eu imagino que seja essa. Para mim, liberdade tem essa conotação. O que mais é valioso para você? Momentos. Honra, está começando a ficar. Honra. O que mais que falaram aí? Momentos. Presente. Momentos, eu acho que está no contexto da liberdade. Né? Na medida que eu tenho liberdade, eu aplico ela nos momentos da minha vida. Então vamos colocar no mesmo pacotinho aí. Mas a honra é uma coisa importante para nós. Tem mais alguma coisa que é importante para você? Paz, comunhão. Espera aí. Disseram o quê? Fé. Fé está no contexto de Deus. Né? Deus, fé, são coisas que estão muito interligadas. Paz, comunhão. Bom, a gente tem a paz de Deus e a paz com Deus. Paz com Deus, Jesus nos garantiu ela. A paz de Deus, aí já é um outro contexto. Depende de mim fazer alguma coisa para receber dessa paz. E aí essa paz de Deus também tem a ver com a paz que eu posso desfrutar com o meu semelhante, com o meu próximo. O que mais que é importante para você? Olha, já fizemos uma lista grande, mas não vou nem arriscar dizer, porque eu já perdi aqui. Perdão é importante. Amor. Amigos são importantes. Você percebe que tem muita coisa importante? Filhos, contexto de família. Está dentro desse mesmo âmbito de família. Comida. Comida é importante. Comer é importante. Não dá para viver sem comer. Importante. Você percebe que tem muitas coisas que são importantes para nós e que nós não podemos viver sem essas coisas? Agora eu quero falar com você exatamente o ponto onde eu quero que você reflita. Nós estamos aqui às portas de um segundo turno de eleição. E tudo isso pode nos ser garantido ou privado. E vai depender muito das escolhas que nós vamos fazer. Eu não quero dizer quem você deve escolher. Eu posso até dizer quem eu escolho. Mas você escolhe quem você acha melhor para você. A gente tem vivido um tempo onde um debate muito forte acontece num contexto religioso, principalmente, que igreja e política não se misturam. Que as pessoas que temem a Deus e servem a Deus se apartam do ambiente político, se apartam da discussão política, não devem se envolver nessa área. Queridos, quando eu olho para a Bíblia, não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. E você quer ver? Eu queria que você abrisse em Deuteronômio comigo. Deuteronômio. Você sabe que existem... deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Já faz tanto tempo que eu
não corro atrás dessas informações, mas Deus tem me falado para eu ministrar sobre isso, e eu busquei algumas informações num contexto bíblico, porém tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa juntos aqui construir. Você sabe que existem tipos diferentes de governo, né? Existe, por exemplo, a monarquia, existe o presidencialismo e o parlamentarismo, não é assim? São três, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, você me corrige aí. Existem os países que são governados pelo parlamento, existem os países que são governados pelo sistema presidencialista, no nosso caso, e existem alguns lugares, alguns países que são governados pela monarquia, onde tem um rei. Ok? Muito bem. A gente vai falar aqui numa época em que a monarquia predominava. Não havia outro sistema de governo senão a monarquia. Lógico que alguém pode dizer assim, mas não vejo na Bíblia falando sobre presidente. Lógico que não. No tempo em que a Bíblia foi escrita, não se existia presidente, se existia reis e imperadores. Então a gente precisa entender que não se menciona por não fazer parte da época. Se hoje a Bíblia tivesse ainda aberta para ser escrita, então certamente você iria ver falando sobre presidente aqui. Então a Bíblia ela trabalha o contexto de autoridades. E é interessante porque a própria palavra nos ensina que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Mas eu preciso que você entenda o que isso quer dizer, porque a gente pensa assim, então todas as pessoas que estão em autoridade foi Deus que as colocou? Não, principalmente num sistema como o nosso, aonde nós escolhemos um presidente e votamos na nossa escolha, na nossa opção. Depois é somado os votos, e aquele que tem mais votos é que vai entrar na posição de autoridade. Escute, Deus estabeleceu a autoridade. Ele estabeleceu a autoridade para a sociedade conseguir se manter. Deus estabelece um critério de autoridade. Precisa ter um líder, precisa ter alguém que domine, e essa pessoa é imbuída de autoridade sobre os demais. Caso contrário, não tem como dominar. Se a pessoa que governa não tem autoridade sobre aqueles a quem ele governa, como é que ele pode governar se os dois estão em pé de igualdade, em escolha, decisão, em direção e ordem? Então se um fala, vai ser para lá, não, vai ser para cá, e o outro, não, vai ser para lá de lá, não, vai ser para lá de cá. Por isso é necessário que haja uma liderança, um líder imbuído de autoridade. Então quando ele diz, é para lá, tá bom, é para lá, vamos discutir como? Por que vamos discutir? E ele tem meios de fazer com que todos os demais se calem e acatem aquilo que ele determinou na posição ou na condição de autoridade. Então Deus estabeleceu o cargo, a função da autoridade, mas quem coloca a pessoa lá somos nós. Então nós estamos às portas de escolher alguém que vai governar sobre nós. E nós temos duas opções. Nós temos o Bolsonaro e temos o Lula. São as duas pessoas que literalmente, depois do dia 30, vai ficar decidido que a partir do dia 1º de 2023 vai governar a nossa nação por um período de 4 anos. Períodos de 4 anos dá para fazer muita coisa, de bom e de ruim. 4 anos dá para levantar uma nação, mas também dá para arruinar uma nação. 4 anos é muito tempo. E eu quero chamar a sua atenção para a escolha que você vai fazer. Que você literalmente faça uma escolha consciente. Pastor, como é fazer uma escolha consciente? Não é ouvir o que os outros estão dizendo, é ir nas fontes e fazer a sua própria pesquisa e conhecer o histórico das pessoas que vão subir ao poder. Você precisa fazer isso. A Bíblia me ensina uma coisa muito interessante, que ela diz assim, olha, por falta de entendimento, o povo pode ser levado cativo, pode se tornar escravo,
Por falta de conhecimento, o povo pode ser destruído. E às vezes nós fazemos escolhas e não damos a menor importância para o conhecimento que precisamos para fazer as escolhas. E depois as consequências que virão das escolhas que fizemos, não adianta a gente, Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia de mim. Você fez a escolha. E agora você só está colhendo os frutos da escolha que você fez. Queridos, nós vamos fazer uma escolha muito importante. Na verdade, duas, né? Uma para presidente e outra para governador. Uma pessoa que vai governar o nosso estado, o estado de São Paulo, e uma pessoa que vai governar o nosso país, vai governar o Brasil. E eu particularmente entendo que essa é uma das escolhas importantíssimas que nós vamos fazer agora. Porque depois de tê-la feito, nós vamos ter que conviver com ela por 4 anos. E só Deus sabe como vamos chegar no final de 4 anos, dependendo da escolha que nós fizemos. Agora eu quero que você abra, já pedi que você abrir em Deuteronômio, né? Abriu em Deuteronômio, eu quero que você abra aí no capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. Aguenta as pontas, calma, não atropela o processo. A gente fala no versículo, no capítulo, a pessoa sai lendo para antecipar. Calma, a gente vai caminhar junto, para a gente entender junto, a gente caminha junto, ok? Aguenta só um pouquinho aí. O que nós vamos encontrar aqui? O que nós vamos identificar? Escute, é Deus instruindo o seu povo. É Deus dando as coordenadas para o seu povo, dando as diretrizes para o seu povo. Escuta, Deus nunca deixou o povo às cegas, nunca. Ele sempre deu direção para o povo, ele sempre falou com o povo. E é interessante porque ele sempre apresenta as possibilidades para o povo, e ele sempre participa das escolhas do povo. Embora o povo é quem vai escolher, não significa que Deus não pode dar o parecer dele com relação às escolhas. Tem um outro texto que Deus vai dizer assim, aquele episódio, aquele momento crucial na vida do povo de Israel, onde Deus diz assim: eis que coloco diante de vocês 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E aí Deus vai dizer assim: olha, escolhe, pois, o caminho da bênção, para que você viva, e viva bem, você e a tua descendência. Olha Deus falando, tem 2 caminhos, eu vou colocar diante de vocês, a escolha de vocês, mas eu digo a vocês que o melhor é escolher o caminho da bênção. Mas a escolha é do povo, não é Deus que vai fazer a escolha pelo povo. E escute, uma vez que o povo escolhe, Deus respeita, de maneira que as consequências da escolha que o povo faz, Deus não vai interferir nas consequências. Escolher o caminho da bênção vai ser abençoado, e Deus não vai interferir no fato de você ser abençoado, porque fez a escolha certa. Mas quando a pessoa escolhe o caminho errado, escolhe a coisa errada, e começa a vir as consequências ruins da vida daquela pessoa, Deus não vai interferir, porque foi a escolha dela, foi ela que escolheu. Mas Deus disse que tinha o caminho da bênção e o caminho da maldição. Pois é, ele disse que tinha o caminho da bênção e da maldição, e ainda disse: escolhe da bênção. Mas a pessoa que decide escolher o caminho da maldição, por conta de risco. E nós temos 2 caminhos, politicamente falando. Nós temos 2 caminhos, e nós precisamos fazer a escolha. Mas preste atenção, ainda vou além em relação a como Deus interage com o seu povo. Versículo 14, capítulo 17 de Deuteronômio vai dizer assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim.
porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Olha que coisa interessante. Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, Deus falando, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, e vocês chegarem à conclusão de que querem um rei governando sobre vocês, tudo bem, vocês vão poder fazê-lo. Mas quando vocês forem escolher o rei, escute, vocês vão escolher o rei, ou melhor, vocês vão ter o rei que eu escolher para vocês. E por que Deus está dizendo isso? Porque Deus sabe quem deve estar na posição de governo sobre as pessoas. Deus sabe. Preste atenção. Eu e você não conseguimos ir além do que os nossos olhos e ouvidos podem nos mostrar. Não conseguimos ir além. Se você for pesquisar sobre o presidente A, o presidente B, o governador A, o governador B, você vai pesquisar em fontes que podem ser, preste atenção, verdadeiras e mentirosas. E como saber se aquelas fontes são de fato verdadeiras e mentirosas? Como saber? Nós estamos vivendo o tempo da fake news, sim ou não? Estamos vivendo o tempo da mentira. Estamos vivendo esse tempo. E como saber se as informações são boas ou ruins? Se elas são verdadeiras ou se elas são mentirosas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Diferente de mim e de você, que quando olhamos para uma pessoa e buscamos informação sobre ela, podemos acertar, mas também podemos nos enganar. Deus é muito diferente de mim e de você. Porque eu e você passamos a conhecer o que os nossos olhos e ouvidos nos apresentam. Mas Deus conhece o coração de cada pessoa. Quando Deus olha para você, preste atenção, quando Ele olha para você, Ele vê o teu coração. Quando eu digo coração, preste atenção, Ele identifica as intenções que existem dentro de você. É isso que Deus vê. Ele vê quais são as tuas intenções. É isso que Ele identifica. Por isso que Ele pode literalmente determinar quem é bom e quem é ruim pelas intenções. Porque às vezes nós até fazemos as coisas boas, aparentemente certas, mas as intenções são más. Quando as pessoas olham o que está sendo feito, elas falam, nossa, como essa pessoa é generosa, como essa pessoa é boa, como essa pessoa é cordial, cavalheira, como é uma pessoa, idônea. A intenção dessa pessoa é ruim, ela está fazendo aquilo para te cercar, ela está fazendo aquilo para te comprar, ela está fazendo aquilo para te enganar. É que nem pescar. Quando você vai pescar, você não joga um anzol na água, você põe um engodo no anzol. Isso aqui que é um engodo? O engodo é a isca. Em outras palavras, você disfarça o anzol. Escute, o anzol é o que vai te prender. Anzol é o que vai literalmente remover você do seu ambiente, do seu lugar, da sua posição. O anzol é o que vai tirar você dali. Se você passa do lado do anzol e vê o anzol, você fala, está arrependido em nome de Jesus. É laço isso. Chuta que é laço. Não pego isso nem de graça. Não quero isso para a minha vida. O problema é que o inimigo sabe que se ele jogar o anzol para você, você não vai querer pegar o anzol, você não vai deixar que o anzol te prenda. Então o que ele faz? Ele engoda, ele envolve o anzol, ele disfarça o anzol, ele coloca algo no anzol que parece atrativo. E aí a sensação que você tem é que você está tendo um benefício, é que você vai ter uma vantagem. A sensação que você tem é que alguma coisa boa está vindo para você. Só que por detrás daquela aparência tem um anzol que vai literalmente prender você, sacrificar você, torturar você, castigar você, porque essa é a finalidade do anzol. Quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê a intenção que tem no coração dessa pessoa. Eu não conheço o Lula, eu não conheço o Bolsonaro, eu não conheço o Tarcísio, eu não conheço o Haddad, eu não conheço essas pessoas, a não ser aquilo que a mídia me apresenta deles. E quando eu vou para um lado da mídia, ela literalmente
perguntando para mim mesmo: e agora? Quem é o certo? Quem eu devo escolher? Aí eu vejo interessante Deus dizendo assim, vou ler só para você entender novamente. Versículo 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher quem? Quem? O Senhor. Você vai colocar sobre você aquele que o Senhor escolher. O problema é que a gente acha que nós devemos escolher. Não, quem escolhe o meu presidente sou eu. Esse é o problema do mundo. O mundo escolhe os seus governantes e não é Deus que o faz. E quando Deus não escolhe, o mundo está sujeito a essa tirania governamental. O mundo está sujeito a padecer. Nós precisamos deixar Deus falar com a gente. É um tempo onde nós precisamos nos voltar mais para Deus, nos fazer mais sensíveis a Deus. Deus, eu preciso fazer a escolha certa. Mas e se eu escolher o certo e todo mundo escolheu errado? O problema vai ser meu também. O problema vai ser meu também. Eu não posso nem dizer o problema é deles, porque vai ser meu também. Escute, quando a igreja se cala, dentro da igreja, as pessoas falham. Quando a liderança religiosa se cala, as pessoas que são lideradas falham. E aí aquela questão, se você falhar, sabe quem vai padecer? Eu. Se eu falhar, sabe quem vai padecer? Você. Se as pessoas com quem nós convivemos falhar, sabe quem vai padecer? Você, eu, nós vamos padecer. Então eu vou falar assim, eu não vou discutir política. Isso, não discute política mesmo. Fica de boca fechada e deixa os outros discutirem, porque eles preparam um engodo, jogam para você e pronto, está feita a coisa. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, olhar para a palavra do nosso Deus e fazer o que o nosso Deus nos ensina. Precisamos contagiar as pessoas ao nosso redor, não influenciá-las a votar em quem nós achamos que tem que votar, porque fizemos uma escolha baseada em critérios meramente carnais. Precisamos sim contagiar as pessoas para que elas façam a escolha considerando aquilo que Deus está falando no nosso coração. Queridos, nunca teve tão fácil ouvir Deus, quando a gente pensa em política. Agora, nunca esteve tão fácil. Nunca esteve tão... Escute, nunca esteve tão fácil fazer uma escolha. Nunca esteve. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas escuta, acompanhe comigo aqui. Versículo 15, nós lemos. Vou ler de novo. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não porás por homens, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Meu, isso aqui fala muito comigo para esse tempo que nós estamos vivendo. Tudo bem, aqui está falando da nação de Israel. Não vá colocar um sírio como rei sobre você, não vá colocar um filisteu como rei sobre você. Se vai colocar um rei sobre você, que seja do povo de Israel, tem que ser um israelita. Mas e hoje, pastor? Como é que nós vamos fazer hoje? Nós somos um país tão miscigenado, são pessoas que têm as suas nacionalidades tão misturadas, como é que a gente vai fazer essa escolha? Queridos, nós vamos fazer escolha considerando os valores, princípios e valores. Eu não sei, descendente do que você é, qual é a sua formação, a sua árvore genealógica. Por exemplo, na minha árvore genealógica eu tenho, da parte do meu pai, italianos, da parte da minha mãe, mineiros, brasileiros, natural do Brasil. Meu pai, o avô dele veio da Itália e formou família aqui, constituiu família. Veio ele, a minha bisavó veio da Itália. Então veio aqui, teve os filhos aqui, italiano e brasileiro. Sou miscigenado, não sou sangue puro. E acho que igual a eu tem um monte aqui. Ou todos que estão aqui são brasileiros sangue puro? A Ivete é Índia e baiano. Brasileiro, sangue puro, linhagem real. Sangue
bem puro. Mas a maioria aqui é português, francês, é italiano, é espanhol, a maioria, está tudo miscigenado. E agora, como é que a gente vai colocar japonês, né? E a maioria, e agora, como é que a gente vai escolher? Se a maioria está tudo assim, o que nós vamos considerar se a gente pegar esse ponto que Deus está falando para o povo dele? Vocês não vão colocar governante que não seja do meio de vocês. Se fosse para nós hoje, o que Deus iria dizer? Vocês não vão colocar governantes que não sustentem os mesmos princípios e os mesmos valores que vocês. Porque eu pergunto para você, aonde está fundamentado os teus valores e os teus princípios? Aonde está fundamentado? Aonde você tem como fundamento os teus valores e os teus princípios? Esse silêncio indica, não sei, alguém disse lá, a palavra de Deus é o meu fundamento, é ali que estão as minhas regras, os meus princípios, os meus valores, é ali. Eu tive uma educação, né, familiar, tive uma educação, em alguns aspectos, ou em alguns casos, algumas coisas boas, mas em alguns ruins. Meu pai, por exemplo, dizia, meu pai já falecido, meu pai dizia, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E fazia um monte de coisa errada. Esses eram os valores dele. Por um tempo eu carreguei isso na minha vida. Porque tudo que o meu pai fazia, eu fiz também. Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu quase me tornei um alcoólatra na minha vida. Eu acho que eu cheguei a ser e Deus me libertou. Porque alguém que vivia no boteco, jogando sinuca, bebendo cerveja, ia para casa de gatinho, porque ele não conseguia ficar em pé, acho que era quase um alcoólatra. Alguém que já dormiu várias vezes, ao invés de abraçado no travesseiro, abraçado no vaso sanitário, acho que era um alcoólatra. A minha adolescência, juventude foi basicamente assim. Porque esse era o modelo que eu tinha. Eu aprendi assim na minha família, até eu me encontrar com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, eu comecei a observar valores diferentes dos que eu havia recebido no meu ambiente familiar. Estou dizendo que a família era ruim de tudo. Não, apenas tinha algumas situações que não eram legais. Assim como eu acredito que em todas as famílias existem alguns aspectos que não são legais. Pastor, na minha não tem. Parabéns para você. Uma exceção às regras. Porque na maioria sempre tem alguma coisa que não é legal. E na minha tinha algumas coisas que não eram legais. Quando eu olhei para a palavra, conhecia Jesus, comecei a ver os valores que a palavra estava me trazendo, os princípios que estão contidos na palavra, isso foi mudando a minha vida, me tirou da bebida e de uma série de outras coisas ruins e erradas que eu fazia na minha vida. Então, para mim, valor e princípios são encontrados aqui, é aqui. Então, se eu vou escolher alguém para me governar, eu preciso saber se essa pessoa também valoriza as mesmas coisas. Pode não ser um cristão, frequentador de igreja, mas espera aí, quais são os valores que você vai defender quando você chegar lá? A hora que você estiver lá no governo, a hora que você estiver na posição de autoridade, quais são os valores que você vai defender? Quais os princípios que você vai sustentar? Eu preciso saber. E como que a gente sabe? Bom, daí é uma coisa interessante. Todos eles têm plano de governo. Mas tem um em particular que ele disse assim: parte do meu plano de governo eu só vou apresentar quando eu estiver lá. E daí eu te pergunto, quem garante que essa parte do plano que vai ser apresentada quando ele estiver lá vai ser boa para mim e para você? Se você me perguntar quem é, eu falo. Você percebe? Agora o outro não. Está lá no plano de governo. Tem um que ele chegou a dizer assim num dado momento: tudo aquilo que eu apresentei como plano de governo na campanha, enquanto eu estava em campanha,
governo que apresenta vai ser levado em consideração. Queridos, nós precisamos pedir a Deus que fale conosco. Deus, me ajuda a escolher. Me ajuda a escolher. Está tão difícil escolher, Senhor. Está tão difícil. Segue aí comigo. Versículo 16. Porém, bom, agora vai falar do rei, né? Vai falar do rei, do presidente, vai falar dele aqui. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Ou seja, você não vai governar só para ficar rico. Você não vai governar só para, se encher de riqueza. Você não vai governar para isso. É o que Deus está falando, o conselho que Deus está dando para aquele que vai assumir o controle, o governo sobre o povo. Aí diz assim, olha: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás muito para si. Um pouquinho pode, mas não pode multiplicar muito. Deus está dizendo, um pouquinho pode. É direito do rei. É direito do rei ter alguma coisa. É direito dele. Não muito, mas é direito dele. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Ou seja, os valores e os princípios você tem que manter. É o que Deus está falando que o rei deveria fazer. Versículo 20: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha Deus falando sobre política para o povo. Está percebendo como que essa visão de igreja e política não se mistura? É uma ignorância, é uma falta de entendimento da própria palavra. Deus está dando direção para o povo sobre política. E nós precisamos também buscar a direção de Deus. Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu até fiz aqui uma anotação, algumas questões que são importantes e que eu acho que a gente deve valorizar. A gente mencionou algumas delas aqui. Liberação de drogas. A gente já sabe que droga é uma ruína social. E não adianta alguém me dizer: mas eu uso de uma forma controlada. Droga não tem controle, queridos. Droga não tem controle. Droga não tem controle. Na medida que a pessoa começa a experimentar a sensação que a droga proporciona no começo, ela nunca se satisfaz com pouco. Aí é aquela coisa que a gente sempre fala: mas vamos liberar só a maconha. A maconha é a porta de entrada para a cocaína, para o crack e para outras drogas piores. É porta de entrada. A pessoa que usa maconha vai chegar um momento que ela não tem mais aquela sensação que ela tinha quando ela começou. E depois de um tempo ela vai ter que experimentar alguma coisa um pouquinho mais forte. Aí ela vai para aquelas maconhas, para aquelas ervas que são misturadas. O pessoal chama de haxixe aí para fora aí, e hoje tem algumas outras coisas acima disso tudo aí, mas ela vai aumentando a dosagem, o teor, a quantidade, e daqui a pouco não está mais produzindo efeito, e ele tem necessidade, porque o organismo do indivíduo carece daquela sensação. Aí é químico, o corpo carece daquela química. Aí ele começa a buscar, e é onde ele vai perdendo o controle. Se você for em casa de recuperação, eu já fui em algumas casas de recuperação, já conversei com algumas pessoas, a maioria, acho que 90%, começou com maconha. E não deu conta de ficar na maconha. Foi, pronto, chegou num
ponto que agora não tem mais controle. Precisa de uma casa de recuperação, de reabilitação. A destruição da família foi algo que literalmente marcou o contexto familiar. Por quê? Porque é isso que droga faz. É isso que droga faz. Droga não é benéfico. Droga não é uma coisa boa. Se fosse boa, não chamava droga. Chamava alguma outra coisa diferente, mas não droga. Como que uma droga pode ser boa? Mas escute, nós estamos aí e as discussões são a liberação das drogas. Aí a gente tem, se ganhar o A, as drogas literalmente vão ser erradicadas. Não vai ter liberação, vai pegar pesado. Se ganhar o B, as drogas vão ser liberadas. Queridos, eu não sei se... Quantas mães nós temos aqui? A maioria das mães que nós temos aqui talvez não tiveram experiências desse tipo. A minha mãe teve, não comigo. Pelo menos droga, né? O problema era mais alto. Agora eu experimentei algumas drogas, mas não fui a fundo nesse negócio. Mas eu tive um irmão que ele literalmente foi fundo nesse negócio. Usava todo tipo de droga que você pode imaginar, das injetáveis, tudo que você pode imaginar. E a minha mãe passava noites em claro, esperando se ele iria voltar ou não da rua. Cara, isso é ruína na família. A liberação da droga não agrega no ambiente familiar. E dependendo do político que a gente colocar lá, vai liberar a droga. Vai ver o plano de governo dele. Sabe, eu acho que são valores que nós precisamos carregar com a gente. E discutir sim. Eu não concordo com isso. Não vem me falar que votar nesse fulano aí vai ser bom porque dá uma olhada qual é o plano de governo dele. Se a gente valoriza a família, droga é a última coisa que a gente vai. Já basta a bebida, que é uma droga liberada, né? É uma droga legal, entre aspas. Legal porque, enfim, não vamos entrar nos méritos da questão. Mas é uma droga liberada. E olha a ruína que a bebida traz para dentro da família. Qualquer pessoa que tenha lá um progenitor ou um pai que teve problema com droga sabe o quanto isso foi maléfico para a família, o quanto isso foi prejudicial para a família. Eu tenho uma revolta com bebida porque foi a bebida que matou meu pai. Qual foi a causa da morte do meu pai? Rompimento da veia artéria, porque a veia artéria afinou pelo consumo da bebida, do álcool. Você tem noção disso? Bebeu, morreu. E eu ouvia meu pai dizer assim: se um dia eu morrer bebendo, eu morro feliz. Mas não foi verdade, porque quando ele morreu, meu irmão estava do lado, no posto de saúde, quando ele começou a ter as paradas cardíacas. Ele segurava na mão do meu irmão e falava assim: eu não quero ir. Com tanto irônico, eu posso ser agora, eu falo assim: ué, mas não ia morrer feliz se morresse bebendo? E sabe aonde ele teve o primeiro sintoma? Foi no bar. Ele estava no bar, o cara trouxe ele em casa de carro, falou: olha, ele começou a passar mal lá no bar, e eu achei melhor trazer ele aqui. Trouxe ele, meu irmão pegou ele e levou para o posto. Primeira parada cardíaca no posto, segunda, terceira, o médico do posto falou: não dá, nós não temos como atendê-lo. Pois a ambulância mandou para a PUC, morreu no corredor da PUC, não tinha sala para atendimento. Bebida, droga legal. Se a droga legal faz isso, o que a ilegal não faz? Você tem noção de quantas pessoas morrem na boca de fumo? Vão liberar a droga. Vai ser venda legal. Deus do céu. Outra coisa que a gente precisa entender: descriminalização do aborto. Meu Deus, se a gente serve a um Deus, segue a um Deus, ama a um Deus que dá vida, como é que a gente pode compactuar com quem quer matar, tirar a vida no momento em que essa vida está se formando? Na verdade é formada, né? Na verdade é formada. A descriminalização do aborto. Tem aí candidatos que estão a fim de fazer isso daí.
Teve um que disse que o aborto deveria ser uma questão de saúde pública. Todas as mulheres deveriam ter direito de abortar. Deus do céu, de onde sai essa ideia? Esse mesmo político agora está dizendo que é contra o aborto. Vamos ser sinceros. Ou é contra ou é a favor. Não dá para oscilar. Nós servimos a um Deus que valoriza a vida. Escute, todas as vidas. Todas as vidas. Então, estar a favor do aborto é estar contra o próprio Deus. É estar contra Ele. E nós não podemos, como igreja, se nós quisermos, se nós queremos, conquistar alguma coisa, nós precisamos literalmente ouvir o que Deus nos diz e colocar em prática isso na nossa vida. Outra coisa que a gente literalmente está diante aí é a desconstrução da família. Cara, tem um candidato que literalmente ele preza pela desconstrução da família. Como assim, pastor? Desconstrução da família? A desconstrução da família. Qual é a base de uma família? Um pai, uma mãe e filhos. Um homem, uma mulher e filhos. Até porque se a gente criar uma família onde tem 2 homens, não tem filhos, a não ser que adote. Se a gente criar uma família com 2 mães, não tem filhos, a não ser que adote. Porque 2 mulheres não podem gerar filhos, assim como 2 homens não podem gerar filhos. O que gera filho é um homem e uma mulher. É algo que procede de um homem e que existe numa mulher, e algo que existe numa mulher. Se você não pegar aquilo que procede do homem e não colocar junto aquilo que procede da mulher, você não gera vida. É o princípio que Deus estabeleceu. São 2 gêmeos, o masculino e o feminino, não tem um terceiro gêmeo.